O Caminho do Riso. Meu nome é Ricardo Almodóvar. Tenho 45 anos e sou diretor de um prestigiado colégio de ensino médio no distrito de Serrano, em Madrid. Por 20 anos, dediquei-me à educação espanhola. Sempre acreditei que éramos o número 1 da Europa. Nossos alunos acordam às 4 da manhã, têm aulas particulares até às 10 da noite e fazem 1000 testes repetidos para entrar nas melhores universidades. Orgulhamo-nos de que os alunos espanhóis obtiveram as notas mais altas no PISA por 3 vezes consecutivas. Orgulhamo-nos de que nossos jovens têm a disciplina de soldados. Orgulhamo-nos de que a Espanha se tornou um país desenvolvido em apenas uma geração. Mas toda vez que eu passava pela enfermaria da escola, via crianças inconscientes por causa do estresse, toda vez que eu lia notícias de estudantes que se suicidavam por notas ruins, eu dizia a mim mesmo: este é o preço do sucesso. Nunca duvidei que nosso sistema estivesse errado até este ano. O Ministério da Educação da Espanha ordenou que 300 das melhores escolas enviassem um grupo de professores para uma viagem de estudo de 1 semana no Brasil. Eu ri por dentro ao ler a ordem. Brasil, o país que eu só conhecia por carnaval, futebol e caipirinha. Um país onde os estudantes ainda cantam o hino nacional todas as manhãs, como na Idade da Pedra. Um país onde os professores ganham salários mínimos, mas ainda sorriem todos os dias. O que poderíamos aprender com eles? Embarquei no avião com a sensação de ter sido enviado para um castigo. Nosso grupo de 300 pessoas, vestindo ternos idênticos, sentou-se em filas ordenadas como um exército. Durante o voo, abri a pasta que o Ministério havia preparado. A primeira página, em letras grandes, dizia: Projeto de intercâmbio educacional com o Brasil, aprendendo equilíbrio e alegria no estudo. Eu sorri com desdém. Felicidade neste mundo competitivo? Felicidade é um luxo. O avião pousou no Aeroporto Internacional Galeão, no Rio de Janeiro, às 17 horas. Saí da aeronave cansado e irritado. O ar quente e úmido encharcou meu terno de suor em 3 minutos. A placa de boas-vindas estava escrita em espanhol, em letras garrafais: Bem-vindos à delegação de professores do Reino da Espanha. Fiquei um pouco surpreso, mas pensei que eles deviam ter preparado isso para todas as nações. O que me fez parar foi o som. A voz do hino nacional brasileiro ressoou por todo o aeroporto. Milhares de passageiros pararam em uníssono. Funcionários do aeroporto largaram suas malas, prestando continência ao mesmo tempo. Até o motorista do carrinho de bagagem parou o veículo, virando-se para o mastro da bandeira. Todos cantavam juntos, com um volume que fez os vidros tremerem. Eu fiquei paralisado ali. Nossos 300 professores ficaram tensos, como estrangeiros. Tínhamos esquecido como era cantar o hino juntos. Na Espanha, nossos alunos cantam o hino pela manhã como um funeral. Ninguém sorri, ninguém olha nos olhos. Mas aqui, vi sorrisos nos rostos de todos. Vi estudantes uniformizados de pé, mas com os olhos brilhando. Vi uma senhora que vendia café levantar as mãos, cantando com toda a sua voz. O hino terminou, as pessoas aplaudiram suavemente e seguiram seus caminhos, como se nada tivesse acontecido. Senti como se tivesse levado um tapa no rosto, desferido pela coisa mais simples do mundo. No caminho para o hotel, abri meu telefone para ver notícias da Espanha. A primeira notícia que apareceu: estudante do 6 grau ano do ensino médio em Serrano se suicida após nota abaixo do esperado. Desliguei o telefone imediatamente. Meu coração estava pesado de um jeito inexplicável. Eu não sabia que os próximos 7 dias iriam me mudar para sempre e que aquele som do hino, que eu considerava antiquado, se tornaria o som que me faria chorar mais na vida. O ônibus de boas-vindas nos levou para fora do Galeão às 7 horas. Olhei pela janela. O Rio de Janeiro pela manhã parecia mais caótico do que eu imaginava. O trânsito estava congestionado. Motocicletas serpenteavam pelas laterais como peixes nadando contra a corrente. Painéis de propaganda estavam cheios de anúncios de comida e imagens de flores. Suspirei e me virei para o vice-diretor Kim. Tá vendo, vice? Como um país com trânsito assim pode ensinar disciplina às crianças? O vice Kim concordou com a cabeça. Eu verifiquei. As escolas públicas aqui têm 4 meses de férias por ano. Não é demais? O ônibus entrou em uma rua estreita, passando por um mercado matinal cheio do cheiro de especiarias
e do som de gritos de regateio. Eu franzi o nariz instintivamente. Cheiro forte, murmurei. O Vaiciquim riu levemente. Os alunos brasileiros devem estar acostumados a esse cheiro desde pequenos. Totalmente diferente dos nossos. Chegamos a uma escola de ensino médio em Niterói, um subúrbio do Rio, antes das 8h30. O letreiro na frente dizia: Escola Estadual João Guimarães Rosa. O prédio era um simples bloco azul de concreto. Não havia 40 câmeras de segurança como na nossa escola. O gramado parecia irregular, com marcas de pneus de bicicletas de estudantes. Balancei a cabeça. O que uma escola assim tem para nos mostrar? Mas assim que o ônibus parou, meus olhos se arregalaram. Cerca de 3.000 estudantes, meninos e meninas, estavam alinhados ordenadamente na frente do campo. Todos vestiam camisas brancas impecavelmente limpas e calças azul marinho. Vi meninas com cabelos longos amarrados de forma simples e meninos com cabelo curto e aparado, mas todos tinham rostos sorridentes e alegres. Ninguém estava olhando o celular, ninguém estava conversando alto. Todos estavam de pé, virados para o mastro da bandeira. O diretor da escola, um homem de 50 e poucos anos, alto, moreno, com um sorriso largo, caminhou em minha direção. Ele apertou minha mão calorosamente e falou em um espanhol claro: Olá, diretor Almodóvar, bem-vindo à nossa escola. Eu apertei a mão dele por cortesia, mas ainda me senti estranho. Por que eles eram tão calorosos? Às 8h em ponto, um tambor de sinal tocou. Todos os estudantes levaram a mão ao peito. O hino nacional brasileiro ressoou alto novamente. Desta vez, eu estava no meio de 3.000 estudantes. O som do canto das crianças era tão envolvente que me senti abraçado. Vi um menino cantar tão alto e claramente que lágrimas escorriam pelo seu rosto. Vi uma menina prestando continência à bandeira com reverência sincera. Vi professores parados atrás dos alunos, tocando suavemente os ombros deles em sincronia com o hino. A música terminou. Todos os alunos bateram palmas suavemente 3 vezes e, em uníssono, disseram em voz alta: Pela honra e alegria do nosso Brasil. Arrepiei-me sem perceber. O diretor sorriu para mim. Nossos alunos cantam o hino todas as manhãs e todas as tardes, senhor. Nunca falham. Perguntei automaticamente: Eles não se cansam? O diretor riu levemente. Nossos alunos têm orgulho, senhor, porque esta música os lembra que são brasileiros. Eu não entendi aquela resposta na hora. Em seguida, os alunos iniciaram atividades em frente ao mastro. Um menino subiu para liderar uma oração, falando alto e claramente. Todos os alunos rezaram juntos, com um volume tão alto que me senti em um concerto. O Vaiciquim sussurrou no meu ouvido: Os alunos brasileiros realmente rezam todos os dias antes das aulas? Eu assenti, mas comecei a sentir algo inexplicável. Depois disso, o diretor nos levou para um tour pela escola. As salas de aula não tinham ar-condicionado, ventiladores de teto giravam lentamente. As mesas e cadeiras de madeira eram velhas, algumas riscadas. O quadro negro usava giz de verdade, não um smartboard. Sorri por dentro. Como uma escola assim poderia competir com o nosso sistema? Mas o que me fez parar foi a cena que vi em uma sala de aula do ensino fundamental. Uma professora estava ensinando história brasileira, mas todos os alunos levantavam as mãos para responder perguntas com entusiasmo. Um aluno se levantou e leu um trecho de Guimarães Rosa em voz alta, com total emoção. Os outros alunos aplaudiram o amigo calorosamente. A professora não repreendeu, não castigou, não ameaçou com notas, mas todos os alunos estavam tão focados que me senti atraído. Durante o intervalo, as crianças correram até nós com sorrisos. Uma menina apertou a minha mão e falou em espanhol com sotaque brasileiro: Olá, vocês são da Espanha? Eu adoro música espanhola. Outro menino cumprimentou-nos e falou em um coreano que ele tinha aprendido: Annyeonghaseyo. Fiquei sem palavras. Alunos de uma escola pública em Niterói podiam falar coreano? Virei-me para o diretor: Os alunos aqui estudam muito em aulas particulares? O diretor sorriu amplamente. Nossos alunos têm algumas aulas particulares, mas não até as 2 ou 3 da manhã, como na Espanha. Acreditamos que as crianças precisam de tempo para dormir, tempo para brincar, tempo para a família. Eu ri por dentro. É por isso que as crianças brasileiras
nunca vencerão as nossas. Mas enquanto voltávamos para o hotel, a imagem dos 3.000 estudantes cantando o hino em uníssono permaneceu na minha cabeça. Abri meu telefone e olhei as fotos que tinha tirado. Todos os alunos estavam sorrindo nas fotos. Sorrisos verdadeiros, do coração, não um sorriso forçado que eu via nas cerimônias de formatura dos alunos espanhóis. Naquela noite, eu não consegui dormir. Pela primeira vez em 20 anos, comecei a duvidar que o que eu sempre acreditei estivesse errado. No 3 grau dia da viagem, fomos a um prestigiado colégio de ensino médio no Rio, chamado Colégio Federal Pedro II. Eu tinha ouvido o nome nos documentos do Ministério como Colégio Público número 1 do Brasil. Eu sorri por dentro, o número 1 do governo. Mas não pode se comparar às nossas escolas particulares de Serrano. O ônibus parou em frente ao portão às 7h30. A primeira imagem que vi foram milhares de estudantes alinhados em frente ao mastro da bandeira novamente. O hino nacional brasileiro tocou mais uma vez. Mas desta vez, eu não fiquei tenso como nos 2 primeiros dias. Automaticamente, levei a mão ao peito junto com os alunos. O som do hino era tão forte que meu peito vibrava. 10.000 alunos cantavam juntos, como a voz de uma onda gigante. Vi professores parados atrás, com as mãos cruzadas no peito. Vi um menino chorar, mas continuar cantando até o fim. O hino terminou. Todos os alunos gritaram juntos: Brasil, nossa pátria, floresça para sempre. E bateram palmas 3 vezes. Alto, e eu me arrepiei repetidamente. A diretora do Pedro II era uma mulher de 50 e poucos anos, alta, vestindo um vestido de tecido leve brasileiro. Ela me cumprimentou e falou em espanhol, claro: bem-vindos à delegação de professores da Espanha. Nossa escola tem orgulho de recebê-los. Apertei a mão dela, mas no fundo ainda pensava que ela falava bem por ser de uma escola de prestígio. Ela nos guiou pela escola. A biblioteca era tão grande que fiquei de boca aberta. As prateleiras estavam cheias de livros até o teto. Os alunos liam em silêncio. Havia um canto de quadrinhos, um canto de livros infantis, um canto de livros em línguas estrangeiras. Um aluno me cumprimentou e me perguntou em espanhol: professor, que livro o senhor gosta de ler? Respondi automaticamente: eu gosto de livros de história. O menino sorriu amplamente e correu para me trazer um livro de história da Espanha. Fiquei sem palavras. Alunos brasileiros liam livros de história da Espanha? Em seguida, entramos em uma sala de aula de ensino médio, a aula de física. O professor era um jovem de 30 e poucos anos, vestindo uma camisa social azul clara. Ele não ficou na frente da sala explicando fórmulas longas, mas fez os alunos se dividirem em grupos para fazer um projeto de foguete de garrafa PET. Todos os alunos riam e gritavam, mas o professor não os repreendeu. Ele sorria e caminhava para ajudar cada grupo. Vi uma menina cujo foguete voou quase até o teto da sala. Todos aplaudiram e gritaram de alegria. O professor deu um joinha e disse: muito bem, este grupo é o campeão. Ninguém se importava com as notas dos testes, mas todos estavam tão felizes que senti como se meu rosto estivesse sendo iluminado pelo sol. Durante o intervalo, fomos convidados a almoçar com os alunos. A longa mesa estava cheia de comida brasileira. Os alunos nos serviram feijoada e pão de queijo. Um menino nos cumprimentou e disse: professor, experimente nossa feijoada, é deliciosa. Tentei o primeiro bocado. O sabor era forte, mas todos os alunos riram e aplaudiram. O vice-quim sussurrou: os alunos brasileiros realmente sorriem com facilidade, não é? Eu assenti, mas comecei a sentir que algo estava errado. Naquela tarde, houve uma atividade especial. A escola organizou um intercâmbio cultural para a nossa delegação. Os alunos brasileiros fizeram uma apresentação de samba e capoeira. A música tocou. Meninos e meninas formaram um grande círculo e dançaram juntos. Vi meninos grandes e fortes dançando com graça. Vi meninas pequenas sorrindo amplamente. E então, os alunos correram e puxaram nossas mãos. Professores, venham dançar conosco. Eu não pude recusar. Fui puxado para o círculo, minha mão esquerda segurando a mão de um menino, minha mão direita segurando a mão de uma menina. A música tocou. Todos pisavam juntos. Tropecei e caí várias vezes. As crianças riram e me levantaram. Ninguém riu de mim. Todos sorriram. Senti meu coração derreter. À noite,
estávamos voltando para o hotel. O vice Kim disse suavemente: senhor, acabei de perceber, nossos alunos nunca sorriram assim. Eu fiquei em silêncio. Na minha cabeça, circulavam as imagens dos 10.000 estudantes cantando o hino, dos alunos rindo na aula de física, dos alunos puxando minha mão para a roda de samba. Naquela noite, abri meu computador e procurei informações sobre o Colégio Pedro II. Descobri que esta escola envia mais de 90% dos seus alunos para as melhores universidades brasileiras todos os anos. Descobri que os alunos daqui ganharam a competição mundial de robótica 3 vezes. Descobri que os alunos daqui falavam espanhol mais fluentemente do que eu pensava. Fechei o computador e fiquei olhando para o teto por um longo tempo. Comecei a ter medo. Medo de que tudo o que eu acreditei por 20 anos estivesse prestes a desmoronar diante dos meus olhos. E eu ainda não sabia que o dia seguinte seria o dia em que eu e os 300 professores espanhóis choraríamos mais na vida. No 4 Grau Dia, viajamos para uma verdadeira escola rural Sertão Flórido, em um pequeno município do sertão de Minas Gerais. Eu me preparei para ver uma escola em ruínas, crianças magras e professores de chinelos. Mas o ônibus entrou na estrada de terra batida, levantando poeira, forçando-me a fechar a janela. Ao chegar à escola, minha crença se confirmou. Um prédio de madeira de 2 andares, com telhado de zinco velho. O pátio era de terra, com apenas traves de gol de futebol de bambu. Toda a escola tinha apenas cerca de 300 alunos. O vice-Kim sussurrou: esta é uma escola brasileira de verdade, senhor. Eu assenti, não precisava dizer mais nada. Mas assim que desci do ônibus, a cena me fez parar novamente. Todos os alunos estavam alinhados em frente ao mastro, perfeitamente eretos. Embora alguns sapatos estivessem gastos e as camisas desbotadas, todos fizeram continência ao mesmo tempo. Olá, professores da Espanha. O som era tão alto que os pássaros fugiram das árvores de tamarindo ao lado da escola. O diretor da escola, um homem de 60 e poucos anos, magro, mas com olhos brilhantes, me cumprimentou e falou em espanhol devagar: bem-vindos. Nossa escola é pequena, mas nosso coração é grande. Sorri forçadamente e pensei: um coração grande não ajuda as crianças a entrar na universidade. Às 8h em ponto, o hino nacional brasileiro tocou novamente. Desta vez não havia bons alto-falantes, apenas um sistema de som antigo e com falhas. Mas os 300 alunos cantaram tão alto que abafaram o som do equipamento. Vi um menino pequeno se inclinar na ponta dos pés para ver a bandeira mais claramente. Vi uma menina de cabelo curto cantar até as lágrimas. Vi professores parados atrás, colocando as mãos suavemente nos ombros das crianças, no ritmo da música. O hino terminou. As crianças gritaram em uníssono: prometo lealdade à pátria, ciência e liberdade. E inclinaram a cabeça ao mesmo tempo. Eu fiquei paralisado até o vice-Kim tocar meu braço. Depois disso, o diretor nos levou para visitar as salas de aula. Na sala de ensino fundamental, 40 alunos estavam sentados no chão de madeira. Não havia mesas e cadeiras de metal como na nossa casa, mas todos estavam sentados eretos, estudando diligentemente. O professor ensinava ciências com equipamentos feitos à mão, usando garrafas plásticas para fazer um foguete de ar comprimido. Todos os olhos das crianças brilhavam quando o foguete voou para o céu. O professor não disse a fórmula, mas perguntou às crianças: por que ele voou? As crianças levantaram as mãos para responder. Alguns erraram, outros acertaram, mas o professor sorriu e disse: não tem problema errar. Tente novamente, filho. Comecei a me sentir estranho. Na Espanha, se uma criança errasse, o professor a repreenderia imediatamente. À tarde, houve uma atividade especial que quase me derrubou. As crianças organizaram uma feira de ciências da aldeia. Os alunos do ensino fundamental construíram robôs com lixo reciclado. Um aluno pegou uma placa de circuito velha de uma máquina de lavar e fez um robô que podia andar. Outro usou garrafas plásticas para fazer um filtro de água potável. Perguntei a um menino pequeno: onde você estuda para ser tão inteligente? O menino riu e respondeu: não faço aulas particulares, senhor. Eu aprendo com os alunos mais velhos e tento fazer sozinho. Virei-me para o diretor: quantos alunos desta escola entram na universidade? O diretor sorriu amplamente: no ano passado, 18 de 20 alunos, senhor.
O restante foi para escolas técnicas, mas todos estão empregados. Fiquei de boca aberta. Uma escola rural com apenas 300 alunos enviando 90% para a universidade? À noite, antes de irmos embora, as crianças nos cercaram. Uma menina me entregou uma flor. Era um girassol que ela havia plantado ao lado da escola. Ela disse suavemente: "Eu quero que o senhor leve esta flor para plantar na Espanha. Ela vai lembrar o senhor que as crianças brasileiras não perdem para ninguém." Eu peguei a flor com as mãos trêmulas. O vice-Kim sussurrou: "Senhor, estou começando a ter medo. Medo de que realmente vamos perder para essas crianças." Naquela noite, sentei-me no meu quarto de hotel e olhei as fotos das crianças do sertão flórido cantando hino. Crianças com roupas desbotadas, sapatos rasgados, mas com olhos brilhantes. Abri o YouTube e procurei clipes de competições globais de ciências. Encontrei um vídeo de um aluno brasileiro que ganhou a Olimpíada de Física no ano passado. Aquele aluno era de uma escola rural, como a que visitamos hoje. Fechei o computador e segurei minha cabeça nas mãos. Pela primeira vez na minha vida, senti que minha crença estava sendo violentamente abalada. E eu ainda não sabia que o dia seguinte seria muito mais difícil. No 5 grau dia, fomos a um prestigiado colégio particular em São Paulo, chamado Colégio San Ildefonso. Fiquei aliviado. Finalmente, veria uma escola de verdade. Um prédio de 4 andares pintado de creme e bem cuidado, gramados verdes, campo de futebol com grama sintética, salas de aula com ar-condicionado. Virei-me e sorri para o Vice-Kim. Esta sim é uma escola à nossa altura. Mas, ao entrar na escola, senti algo estranho. O ar-condicionado estava gelado, mas eu me sentia sufocado. Os alunos vestiam camisas brancas, calças cinzas e gravatas vermelhas. Todos nos cumprimentaram educadamente, mas eu não vi os sorrisos amplos dos 3 dias anteriores. Os olhos dos alunos pareciam muito sérios, como os alunos espanhóis que eu conhecia. Às 8h em ponto, o hino nacional brasileiro tocou. 5.000 alunos estavam perfeitamente eretos. Mas desta vez eu não me arrepiei. Todos estavam imóveis, como robôs. Nenhuma criança chorou. Ninguém sorriu. O hino terminou. Os alunos bateram palmas 3 vezes juntos e se dispersaram em silêncio total. Senti como se tivesse voltado para minha própria escola em Serrano. O diretor do colégio era um padre brasileiro de 60 e poucos anos. Ele me cumprimentou e falou em um inglês com sotaque britânico. "Welcome, distinguished guests from Spain. We are honored." Eu o cumprimentei de volta, mas pensei: finalmente encontrei alguém que fala inglês de forma padrão. Ele nos levou para visitar as salas de aula de matemática no ensino médio. O professor ensinava com um smartboard, usando apenas inglês. Todos os alunos anotavam rapidamente. O professor fazia perguntas difíceis, de nível olímpico. Os alunos levantavam as mãos e respondiam imediatamente. As respostas estavam perfeitamente corretas. Assenti com admiração. Estes são alunos prontos para competir com o mundo. Mas durante a aula, notei um menino sentado de cabeça baixa, com as mãos levemente trêmulas. O professor chamou seu nome. Ele se levantou, tenso, e errou a resposta. O professor disse suavemente, mas claramente, errou de novo: "Volte e pratique mais." O menino se sentou, com o rosto vermelho sangue. Vi lágrimas nos seus olhos. Eu estava muito familiarizado com esta cena. Era a cena diária das salas de aula espanholas. Durante o almoço, fomos convidados a comer na sala de jantar da escola. Comida francesa, filé, sopa de creme. Alguns alunos comiam em silêncio. Outros pegavam o celular para checar as notas dos testes. Perguntei a um aluno na mesa ao lado: "Você gosta de estudar aqui?" O menino sorriu forçadamente. "Gosto, senhor, mas estou cansado, mas tenho que aguentar." Perguntei novamente: "Se você pudesse escolher, que tipo de escola você gostaria de frequentar?" O menino ficou em silêncio por um momento e respondeu suavemente: "Eu gostaria de frequentar uma escola onde eu possa ficar feliz cantando o hino nacional." Eu me engasguei. Essa resposta veio de um aluno de uma escola particular de prestígio. Naquela tarde,
houve um evento especial, um debate em inglês entre o San Ildefonso e a escola rural que visitamos ontem. Pensei, o campo vai perder com certeza, mas na competição, meus olhos se arregalaram. Os alunos da Escola Sertão Florido vestiam camisas desbotadas, mas estavam de pé, confiantes. Falavam inglês com sotaque brasileiro, mas eram claros e poderosos. O tópico era: a competição tira o melhor das pessoas. Os alunos do colégio particular debateram ferozmente, mas o aluno rural respondeu com uma frase curta que silenciou a sala: a competição nos faz esquecer como sorrir. Isso é realmente o melhor? O júri aplaudiu os alunos rurais mais alto. Os alunos do San Ildefonso ficaram parados. Alguns olharam para baixo. À noite, antes de partirmos, o padre diretor me chamou para uma conversa particular. Ele disse suavemente: diretor Almodóvar, nossa escola tem produzido os melhores alunos por muito tempo. Mas este ano, 2 alunos cometeram suicídio. Eu não sei mais se estou fazendo certo ou errado. Eu fiquei paralisado. Aquelas palavras foram como uma facada no meu peito. No caminho de volta, abri meu telefone para ver notícias da Espanha. Notícia de última hora: estudante do 6 grau ano do ensino médio de Serrano se suicida após nota abaixo da meta. Desliguei o telefone e olhei pela janela. O Rio de Janeiro estava acendendo suas luzes noturnas. A luz laranja estava fraca, mas eu senti que estava mais quente do que nunca. Eu comecei a entender que o que eu pensava ser antiquado poderia ser o que perdemos há muito tempo. E amanhã seria o dia que eu mais temia. No 6 grau dia, voltamos à Escola Estadual João Guimarães Rosa. O Ministério Brasileiro organizou um grande evento chamado Dia da Cultura e Alegria para os 300 professores espanhóis e os 3.000 alunos brasileiros fazerem atividades juntos o dia todo. Acordei às 5 da manhã. Meu coração batia forte e sem motivo. O vice-quim me perguntou durante o café da manhã: senhor, algo especial hoje. Por que o senhor parece tão animado? Eu não pude responder. Eu apenas sabia que hoje não seria o mesmo. Às 8 horas, chegamos à escola. Os alunos brasileiros nos receberam com faixas de tecido que diziam: bem-vindos, professores espanhóis, que são nossos professores também. Eu li e as lágrimas quase vieram sem que eu percebesse. A primeira atividade foi a Feira do Saber. Os alunos brasileiros montaram estandes para ensinar o que eram bons aos professores espanhóis. Havia um estande ensinando a fazer pão de queijo, um ensinando a dançar forró, um ensinando a fazer pipas papagaios. Passei por um estande. Um menino do ensino fundamental estava ensinando uma professora espanhola a amarrar a linha da pipa. O menino disse devagar em inglês: "If the kite flies high, it means your heart is free." A professora espanhola sorriu até chorar. A próxima atividade foi a gincana folclórica. Alunos brasileiros e professores espanhóis fizeram duplas para brincar de cabo de guerra. Fui puxado para uma equipe por um menino pequeno, mas forte. Quando o apito soprou, o menino gritou: 1, 2, 3. Brasil, Espanha. Todos puxaram juntos. Nossa equipe venceu. As crianças correram para me abraçar forte. Eu abracei as crianças de volta sem perceber. À tarde havia um grande palco no gramado. Os alunos brasileiros apresentaram música folclórica. Houve uma banda de ensino fundamental tocando forró de forma tão bonita que me arrepiei. Em seguida, uma banda de ensino médio dançou animadamente. Muitos professores espanhóis começaram a balançar o corpo no ritmo sem perceber. E então chegou o momento que ninguém esperava. O diretor da escola subiu ao palco e disse no microfone: hoje queremos que os professores espanhóis vejam que os alunos brasileiros não estudam apenas para fazer exames, mas estudam para se entenderem e amarem seu próprio país. Em seguida, os 3.000 alunos caminharam lentamente até o palco. Ninguém ordenou, ninguém forçou. Todos os alunos ficaram em fila no formato de um coração gigante no meio do campo. E a música do hino nacional brasileiro tocou novamente, mas desta vez não veio dos alto-falantes. Eram as vozes de 3.000 crianças. Não havia instrumentos, apenas as vozes nuas das crianças que ecoavam pelo céu. Eu estava parado ali.
Os 300 professores espanhóis estavam em fila como soldados prestes a serem derrotados. A voz das crianças subiu, verso por verso. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Vi o professor espanhol ao meu lado tremer. Vi o vice-quim cobrir a boca. Vi uma jovem professora cair de joelhos. De um povo heróico, o brado retumbante. A voz das crianças cresceu. Senti como se uma onda gigante tivesse atingido meu peito. Eu levantei a mão para cobrir minha boca, mas era tarde demais. As lágrimas escorreram. As crianças continuaram cantando. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Agora, quase todos os professores espanhóis estavam chorando. Alguns se abraçavam, outros faziam continência para as crianças brasileiras de longe. Em teu seio, ó liberdade. Desafia o nosso peito à própria morte. Eu caí de joelhos no gramado. Eu chorei forte, balançando. Chorei pensando nos alunos espanhóis que se suicidaram. Chorei pensando em mim mesmo, que acreditava que a felicidade era um luxo. Chorei por causa do mesmo hino que em nossa casa as crianças temiam, mas que aqui as crianças amavam de verdade. A música terminou. Todos os 3.000 alunos nos cumprimentaram ao mesmo tempo e gritaram alto: obrigado por amar as crianças brasileiras como seus próprios filhos. Eu chorei até perder o fôlego. O vice-quim segurou meu ombro. Os 300 professores espanhóis ficaram chorando no meio do gramado da escola brasileira. Ninguém conseguiu falar por muito tempo. Naquela noite, o diretor brasileiro veio até mim. Ele disse suavemente: diretor Almodóvar, nós não queríamos vencer o Senhor. Nós só queríamos que o senhor visse que toda criança nasce para ser feliz e não para competir até a morte. Abaixei a cabeça e disse pela primeira vez: nós perdemos, senhor. Perdemos para as crianças brasileiras desde o primeiro verso do hino. Naquela noite, escrevi um e-mail para o Ministério da Educação espanhol. O assunto era: por favor, reconsiderem. O sistema educacional da Espanha está matando nossos filhos. Eu não sabia o quanto aquele e-mail mudaria as coisas. Mas eu sabia de uma coisa: amanhã seria o dia em que eu teria que me levantar e dizer a verdade a todos, mesmo que isso me custasse tudo. No 7 Grau Dia, o último da viagem, o Ministério Brasileiro organizou um evento de encerramento chamado Dia da Amizade Brasil-Espanha, no grande auditório da Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG. O grupo de 300 professores espanhóis e os alunos representantes de todas as escolas que visitamos totalizavam quase 5.000 pessoas. Acordei às 3 da manhã, passei a noite inteira escrevendo meu discurso. Eu escrevia e apagava, apagava e escrevia novamente, porque toda vez que eu escrevia as palavras derrota ou erro, minhas mãos tremiam. 25 anos acreditando que nosso sistema era superior. Hoje, eu teria que subir ao palco e dizer a todos que estávamos errados o tempo todo. Às 9 horas da manhã, o auditório estava lotado. As bandeiras da Espanha e do Brasil foram hasteadas lado a lado. Os alunos brasileiros vestiam seus uniformes brancos limpos. Todos os professores espanhóis vestiam ternos idênticos, mas ninguém conseguia sorrir como no primeiro dia. A cerimônia começou com os hinos dos dois países. O hino espanhol tocou primeiro. Fiquei de pé, mão no peito, mas a voz dos professores espanhóis era fraca. Muitos choraram desde o primeiro verso. Em seguida, o hino nacional brasileiro. 5.000 crianças brasileiras cantaram em uníssono novamente. Desta vez, o som era tão alto que o telhado do auditório tremeu. Fechei os olhos. A imagem dos alunos que se suicidaram na Espanha surgia repetidamente na minha cabeça. Eu chorei silenciosamente sob o som do hino. Depois dos hinos, o subsecretário de Educação brasileiro subiu para fazer o discurso de abertura. Ele falou com uma voz suave. Hoje, não estamos aqui para competir. Nós apenas queríamos que nossos amigos espanhóis vissem que a felicidade e o sucesso podem andar de mãos dadas. E então, chegou a minha vez de subir ao palco. Minhas pernas tremiam tanto que quase caí. O microfone guinchou por causa das minhas mãos suadas. Olhei para baixo. Os 300 professores espanhóis estavam sentados em fila, chorando incessantemente. Os alunos brasileiros estavam sentados sorrindo, me encorajando. Respirei fundo e falei com uma voz trêmula: olá, eu sou Ricardo Almodóvar, diretor do Colégio de Ensino Médio de Serrano, Madrid. Uma semana atrás,
eu vim para cá com arrogância. Eu acreditava que os alunos espanhóis eram os melhores do mundo. Eu acreditava que nosso sistema era impecável. Eu pensei que os alunos brasileiros eram atrasados porque não sabiam competir. Eu ri das crianças brasileiras que cantavam o hino todos os dias. Eu pensei que era cafona e perda de tempo. Mas esta semana as crianças brasileiras nos deram um tapa na cara com seus sorrisos, um tapa na cara com sua bondade, um tapa na cara com seu hino cantado com o coração sincero. Eu vi crianças rurais, sem ar-condicionado, rindo mais alto do que as crianças de Serrano, que tem tudo. Eu vi crianças sem tutores construindo robôs que venceram em nível mundial. Eu vi crianças que estudam 6 horas por dia amando o país mais do que as nossas, que estudam 16 horas. E o mais importante, eu vi crianças brasileiras cantando o hino nacional com alegria, enquanto as crianças espanholas o cantam com medo. Hoje, eu admito diante de todos, a Espanha perdeu. Perdemos para as crianças brasileiras. Perdemos para o coração das crianças brasileiras. Perdemos para um sistema que permite que as crianças sejam crianças de verdade. Não perdemos em notas de teste. Perdemos em humanidade. Eu parei. As lágrimas escorreram tanto que não consegui ver nada. Fiz continência para as crianças brasileiras à minha frente e curvei profundamente a cabeça. O auditório ficou em silêncio total por 2 segundos. Então um aplauso estrondoso ecoou, fazendo as paredes tremerem. Os alunos brasileiros se levantaram, aplaudindo os professores espanhóis que admitiram seus erros. Todos os professores espanhóis se levantaram, chorando. O vice-quim correu para o palco e me abraçou forte. Nossos 300 professores choraram juntos, como crianças que acabaram de perder tudo. Mas naquela perda, senti como se tivesse acabado de recuperar algo. Depois disso, o subsecretário brasileiro subiu ao palco. Ele me abraçou suavemente e disse ao microfone: Diretor Almodóvar, o Brasil não venceu a Espanha. Nós apenas estendemos a mão e ficamos felizes que o senhor assegurou. Agora peça às crianças para cantarem o hino mais uma vez para os professores espanhóis. 5.000 crianças cantaram o hino brasileiro novamente. Mas desta vez, os 300 professores espanhóis cantaram junto. Cantamos a música inteira. Cantamos com sotaque espanhol, erramos algumas partes, mas cantamos com lágrimas e com todo o coração. A música terminou. Ninguém aplaudiu. Todos ficaram de pé, abraçados em silêncio por um longo tempo. Eu sabia que este era o dia em que meu sistema educacional espanhol morreu e o dia em que eu, como ser humano, renasci. Naquela noite, escrevi minha carta de demissão para o Conselho Escolar, junto com uma proposta para reformar o sistema educacional espanhol, usando o Brasil como modelo. Eu não sabia se seria demitido ou convidado para ser ministro, mas eu sabia de uma coisa: eu não permitiria que nenhum outro aluno espanhol morresse por causa de notas de exame. E toda vez que eu ouvisse o hino brasileiro, a partir de então, eu faria continência e choraria, porque era a música que salvou minha vida. 2 meses depois de voltar para a Espanha, fui convocado para uma reunião com o Comitê do Ministério da Educação em Madrid. Todos esperavam que eu fosse interrogado ou punido, pois meu discurso havia se espalhado online. O vídeo do diretor espanhol chorando e admitindo a derrota para as crianças brasileiras teve mais de 200 milhões de visualizações em uma semana. Entrei na sala de reunião. Fiz continência automaticamente. O ministro da Educação se levantou e tocou suavemente meu ombro. Diretor Almodóvar, o senhor finalmente acordou a Espanha. Fiquei confuso. Em vez de me punir, ele me entregou um documento. Criamos um Comitê Nacional de Reforma Educacional e queremos que o senhor seja o presidente. Fiquei parado por um longo tempo e inclinei a cabeça. Eu só peço uma coisa, senhor. Deixe-me levar 5.000 alunos espanhóis para o Brasil novamente. Desta vez, não para uma viagem de estudo, mas para aprender com as crianças brasileiras a serem seres humanos. O ministro assentiu. Aprovado. 3 meses depois, na primavera, 5 aviões transportando 5.000 alunos espanhóis do ensino médio pousaram no Galeão. 50.000 crianças brasileiras os receberam no aterro do Flamengo. As bandeiras da Espanha e do Brasil foram hasteadas lado a lado. Às 8 horas em ponto, o hino nacional brasileiro tocou. 5.000 alunos espanhóis ficaram de pé.
Desta vez, ninguém estava com medo. Todos fizeram continência junto com as crianças brasileiras e cantaram o hino brasileiro juntos pela primeira vez. Eu estava parado no meio. As lágrimas escorreram novamente, mas desta vez eram lágrimas de esperança. Um aluno espanhol correu até mim. Ele estava vestindo uma camisa de uniforme brasileira emprestada de um aluno brasileiro. Ele disse em português com sotaque espanhol: "Professor, eu entendi porque as crianças brasileiras sorriem todos os dias." Eu abracei o menino forte e sussurrei: "Porque eles nunca se esqueceram que nasceram para ser felizes, não para vencer." Naquele dia, não tivemos nenhuma cerimônia grandiosa. As crianças das duas nações apenas se sentaram em círculos sob uma mangueira. Cantaram os hinos umas das outras, alternadamente. Comeram pão de queijo com tortilha. Riram juntas. Choraram juntas. Olhei ao redor. Vi alunos espanhóis que costumavam ter rostos pálidos por causa do estudo intenso começando a ter cor. Vi alunos brasileiros que eram considerados atrasados, ensinando alunos espanhóis a cantar o hino espanhol com sotaque brasileiro. Levantei as mãos para o céu e disse em meu coração: "Obrigado, Brasil, por me ensinar que a grandeza de uma nação não se mede pelas notas dos exames, mas pelo sorriso de seus filhos." Finalmente, eu entendi. A felicidade não é uma recompensa após a vitória, mas o combustível que nos permite vencer de verdade, né? E naquele dia, eu, aos 45 anos, acabei de me formar na disciplina mais importante da minha vida com o professor mais pequeno do mundo, uma criança brasileira. Anos se passaram. Eu estava parado no pátio do meu antigo colégio em Serrano, Madrid, mas tudo tinha mudado. O muro da escola ainda era de ferro cinza, mas agora havia girassóis plantados ao longo dos dois lados. Os alunos ainda vestiam camisas brancas e calças azuis, mas ninguém mais usava mangas longas até os pulsos para esconder cicatrizes. Às 8h em ponto, o sino tocava. Todos os alunos corriam para se reunir no pátio. Ninguém reclamava por ter que cantar o hino todos os dias, porque o hino que tocava hoje não era apenas o hino espanhol. Todos os alunos ficavam de pé e cantavam o hino espanhol por uma estrofe, paravam, continuavam com uma estrofe do hino brasileiro e terminavam com uma música de união que os alunos brasileiros haviam ensinado. Os alunos espanhóis cantavam músicas brasileiras. Os alunos brasileiros em intercâmbio aqui cantavam músicas espanholas. Todos cantavam juntos, fazendo o pátio tremer. Depois do hino, os alunos não se dispersavam imediatamente, mas gritavam juntos: "Nascemos para sermos felizes e fazer os outros felizes." Esta frase se tornou o novo juramento da nossa escola. As salas de aula mudaram. Não havia mais aulas particulares depois da escola. E, em vez disso, havia clubes da felicidade. Segunda-feira, clube de culinária brasileira. Terça-feira, clube de samba e K-pop misturado. Quarta-feira, clube de cultivo orgânico no telhado. Quinta-feira, clube de saúde mental, com um psiquiatra voluntário vindo toda semana para ouvir. Sexta-feira, clube de escrita de cartas para o futuro. As notas de exame ainda eram importantes, nunca negamos isso. Mas adicionamos um novo critério, o índice de felicidade semanal. Todos os alunos preenchiam um questionário curto. Se alguém estivesse abaixo de 6 décimos por 3 semanas consecutivas, o professor responsável ligava para os pais, não para repreender, mas para convidá-los a encontrar uma solução juntos. No primeiro ano em que implementamos isso, a taxa de suicídio de alunos do ensino médio no distrito de Serrano caiu 78%. O Ministério declarou nossa escola como a Escola Modelo Nacional da Felicidade. Um repórter me perguntou na coletiva de imprensa: "Como o senhor conseguiu mudar todo o sistema em apenas um ano?" Eu fiz continência e respondi: "Eu não mudei nada. Eu apenas parei de atrapalhar as crianças e deixei as crianças brasileiras fazerem a mudança por mim." Toda sexta-feira à noite eu abri a pequena sala de reunião para alunos que consideraram o suicídio conversarem. Um aluno me disse uma vez: "Eu pensei que se eu não passasse em uma boa universidade, minha vida estaria acabada. Mas agora eu sei que a vida está apenas começando, porque eu tenho amigos, tenho professores que me veem como uma pessoa, não como uma nota. Eu sorri e fiz continência para o aluno. Obrigado por ter sobrevivido, meu filho."
Toda sexta-feira à noite eu abria o vídeo antigo, o vídeo do dia em que 5.000 crianças brasileiras cantaram o hino para os professores espanhóis. Eu assistia sozinho e chorava sozinho. Não por tristeza, mas por alegria, por finalmente ter me tornado o professor que as crianças realmente precisavam. Eu entendi que a grandeza da educação não é fazer as crianças serem melhores que as outras, mas fazê-las amar a si mesmas o suficiente para continuar vivendo com valor. E a verdade universal que aprendi com o Brasil é: toda criança no mundo tem o direito de sorrir. O dever dos adultos é não deixar esse sorriso desaparecer. Hoje, eu ainda sou o diretor do Colégio de Serrano, mas toda vez que alguém me pergunta do que mais me orgulho na vida, eu respondo a mesma coisa. O dia em que eu estava chorando no meio do campo de uma escola brasileira e admiti que perdi para aquelas crianças pequenas que cantaram o hino com o coração sincero. Aquele dia foi a minha maior vitória sobre mim mesmo. 3 anos após aquele dia, eu estava parado no aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, novamente. Mas desta vez eu não era um convidado, eu era um co-anfitrião. Hoje era o dia da inauguração do Instituto da Alegria Asiático-Latina. Um prédio de madeira de 3 andares, arquitetura brasileira misturada com a espanhola, telhado em 2 águas brasileiro, janelas espanholas, construído com doações de alunos espanhóis e brasileiros que cresceram juntos. Em frente ao prédio havia 2 mastros de bandeira. A bandeira do Brasil e a bandeira da Espanha são hasteadas juntas todas as manhãs. Alunos dos 2 países se revezam no hasteamento. Às 8 horas em ponto, 10.000 crianças de 10 nações da Ásia e da Europa estavam alinhadas. Eu estava ao lado da diretora do Instituto, que era a mesma menina brasileira que me deu o girassol 3 anos atrás. Agora ela tinha 18 anos e era caloura na faculdade de educação. Ela se virou e sorriu para mim. É a nossa vez, professor Almodóvar. Fiz continência para ela e subimos ao palco juntos. Peguei o microfone. Minha voz ainda tremia como no primeiro dia, mas desta vez não era por medo, mas por excitação. Olá, crianças. 3 anos atrás eu vim aqui com arrogância. Hoje eu volto com orgulho. Orgulho de ver crianças da Espanha, Brasil, Portugal, Itália, Alemanha, Reino Unido, Coreia, Tailândia, Japão e China paradas juntas, cantando os hinos umas das outras e sorrindo umas para as outras como irmãs e irmãos. Eu parei e apontei para a placa na frente do prédio. O texto estava escrito em português e espanhol. Este instituto não ensina as crianças a serem melhores que as outras, mas ensina as crianças a amarem a si mesmas e a amarem seus semelhantes. Porque se toda criança conseguir amar a si mesma, este mundo não terá mais crianças morrendo por causa de notas de exame. 10.000 crianças aplaudiram alto e a mesma menina brasileira caminhou até mim. Ela me entregou o microfone e sussurrou: professor, o senhor pode cantar o hino brasileiro conosco mais uma vez? Desta vez comece, por favor. Eu sorri até as lágrimas e levantei o microfone. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. 10.000 crianças cantaram junto comigo imediatamente. O som era tão alto que os pássaros fugiram do Cristo Redentor. Eu cantei até o final e gritei com toda a minha voz: obrigado, Brasil. Obrigado por me ensinar que a nação mais grandiosa é aquela onde as crianças podem sorrir todos os dias. Todos os alunos correram para me abraçar. Eu abracei cada criança. Meu terno ficou encharcado de lágrimas. À tarde, caminhei até a grande mangueira ao lado do instituto. Sob a árvore havia uma placa de mármore inscrita com uma única frase. Eu mesmo a escrevi: que o sorriso do último filho seja a medida da grandeza de uma nação. Ao lado da placa havia uma pequena caixa de madeira. Dentro estava o único girassol seco que a menina me deu 3 anos atrás. Eu o guardo até hoje. Eu fiz continência para a mangueira e disse suavemente: obrigado por me transformar de um diretor arrogante em um ser humano que sabe amar. E obrigado por me mostrar que o maior milagre do mundo não é uma nota perfeita, mas o sorriso de uma criança que canta o hino com um coração sincero. Eu me virei para olhar as 10.000 crianças que estavam rindo e brincando. O Brasil não mudou apenas a mim, está mudando o mundo inteiro. Um sorriso de cada vez, um hino de cada vez.
um coração de cada vez. E eu ficarei aqui até o último dia da minha vida, para passar adiante o milagre chamado a felicidade das crianças, para toda criança no mundo. Olá, eu sou Ricardo Almodóvar, ex-diretor do Colégio de Serrano. Atualmente sou para sempre um filho do Brasil.